estamos aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, esse projeto da Igreja Assembleia de Deus aqui do bairro Mapina, Várzea Grande. Hoje nós estaremos falando a respeito do tema da lição 6. Eu sou o evangelista Marcos Guimarães, tenho o prazer de estar falando com vocês aqui nesse momento. O tema da nossa lição é a pecaminosidade humana e a sua restauração a Deus. Talvez um dos temas mais difíceis e indesejados que o ser humano possa ter é ouvir falar sobre o pecado. O pecado é uma lembrança ao ser humano de que o seu estado, a sua condição é ruim. E obviamente que falar sobre esses termos dentro do nosso tempo não é agradável. As pessoas, elas gostam de ouvir que elas são boas, que elas vão superar tudo, que tudo vai dar certo, que basta ela ter um pensamento positivo, que as energias positivas do universo vão ajudar elas a serem pessoas melhores, ter mais sucesso, por aí vai. Mas infelizmente não é essa a realidade. É óbvio que eu não estou aqui querendo dizer que alguém deve deixar de ser otimista, não é isso. Porém, há algo de suma importância que o ser humano precisa saber e estar consciente, que é o pecado. O pecado, basicamente, nós podemos defini-lo como uma transgressão, mas não como uma transgressão qualquer. Eu gosto muito de uma definição do Dicionário Teológico da CPAD, que há longos anos eu gosto de usar, que define pecado como uma transgressão deliberada e consciente das leis que Deus estabeleceu. Algo de suma importância para a gente pensar sobre isso, e é aquilo que Paulo escreveu, por exemplo, aos Romanos, no capítulo 2, lá no versículo 15. É uma palavra que eu gosto muito de ler sempre que eu faço sobre esse assunto, e ela diz o seguinte. Eu vou ler o versículo 14 para que ela possa fazer sentido, né? Romanos 2, 14 e 15. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Essa palavra é muito importante porque ela nos deixa muito claro que o ser humano, mesmo aquele que não conhece a Bíblia, que é o manual, a lei de Deus escrita, a norma escrita, dada por Deus a Moisés, ele tem isso no seu coração. Nós temos uma outra tradução bíblica, Almeida Revista Atualizada, que já traz as seguintes palavras. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmo. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então, meus irmãos e amigos, fica muito claro para nós que quando o Senhor Deus ele criou o ser humano, essa norma, que essa tradução de uma maneira muito bonita, ela nos traz para o português, essa norma, ou essa obra da lei, como a Revista Corrigida traduz, ela está gravada no coração do ser humano, esteja ele onde estiver. Porque o princípio de tudo é que o ser humano, ele é obra de Deus. O ser humano não é obra do acaso. O ser humano ele é criação de Deus. O ser humano ele reflete a imagem de Deus. Nós encontramos no ser humano características que nós encontramos em Deus revelado na Bíblia. Que características são essas? As características de personalidade, por exemplo, que é a capacidade do ser humano de tomar decisão, de manifestar sentimento e de ter vontade, não é? Então, essas coisas, elas fazem com que o ser humano tenha personalidade, e a gente herdou isso de Deus. Lá no livro de Gênesis nós encontramos a palavra de Deus que é revelada e inspirada, obviamente que
nem tudo que está na Bíblia foi ditado por Deus. Na realidade, foram pouquíssimas coisas que foram ditadas. Na sua grande maioria são inspiradas ou reveladas. Então nós temos lá no livro de Gênesis, por exemplo, a revelação de que Deus criou o ser humano, ele cria esse ser humano bom. Os dias criativos que o Gênesis capítulo 1 em diante nos fala, todo ele termina com essa palavra: e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. O dia que Deus cria o homem, é interessante que acrescenta-se, lá nós vamos encontrar: e viu Deus que tudo era muito bom, que foi o dia que Deus criou o ser humano, e no dia seguinte ele descansou. Então o ser humano, ele é obra da mão de Deus. O ser humano, ele não tem condições de ser obra do acaso. A estrutura do ser humano, o cérebro humano, a visão, são coisas que intrigam os cientistas. O DNA humano, por exemplo, o DNA humano é extremamente interessante, complexo. Os animais, por exemplo, eles têm a sua característica também de configuração do DNA. Nós temos alguns cientistas que, na tentativa de querer dizer que nós somos animais evoluídos, e dizem que o chimpanzé, por exemplo, tem 98% do DNA humano, né, da configuração do DNA humano. Mas esses 2%, eles são tão expressivos, eles dão uma significância tão absurda para o ser humano, que nos leva, do ponto de vista biológico, a entender que o ser humano não pode ter evoluído de um animal. Porque o ser humano está muito além de tudo isso. Eu gosto muito de uma reflexão que o dramaturgo brasileiro Ariano Suassuna, ele fala sobre isso. Interessante, né? Era um cristão a seu modo, deixou de ser ateu no início da faculdade, quando ele leu uma obra do grande poeta russo, Fyodor Dostoiévski, e onde ele leu naquela obra que se Deus não existisse, tudo era permitido, tudo era possível. Então ele passou a acreditar em Deus. Uma certa vez, ele, numa das suas explicações por que ele acreditava que o ser humano era obra de Deus e não um fruto de evolução, né, do processo evolutivo, ele deixou uma coisa muito interessante, quando ele diz, por exemplo, que o ser humano produziu, como no caso de um dos maiores músicos que já existiu até hoje, né, a Quinta Sinfonia de Beethoven. E aí nós temos uma obra de poesia clássica que, para alguns escritores, e até mesmo na própria introdução que é feita na obra do Dante Alighieri, na sua grande poesia magna, né, diz que talvez ninguém vai superar em excelência aquela obra que o Dante Alighieri escreveu, que é a Divina Comédia. Então, para que a gente tenha uma noção do que é o ser humano, e aí ele faz uma brincadeira, né, ao dizer que ele nem ia comparar os maiores feitos que um chimpanzé já possa ter feito com a Quinta Sinfonia de Beethoven ou com a Divina Comédia de Dante Alighieri, porque aí seria desfazer de uma vez dos macacos, né? Uma brincadeira à parte, faço reflexão dessa reflexão que o Ariano Suassuna fez para dizer o quanto o ser humano é incomparável. Tem uma palavra no livro de Salmo, uma reflexão do salmista que eu gosto muito, quando o salmista ele para refletir, por exemplo, a respeito do ser humano, né, do homem. Eu estou fazendo aqui uma introdução para que a gente possa entender qual a intensidade e o que provocou, o que trouxe de consequência o pecado para o ser humano, né? O salmista Davi, no Salmo 8, ele diz o seguinte: quando vejo os céus, os teus céus, verso 3 em diante, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Então veja bem, o salmista traz-nos a reflexão: o ser humano foi criado um pouco menor do que os anjos. Deus ele faz o ser humano, sopra nos suas narinas, faz dele alma vivente. O ser humano ele tem uma composição material e imaterial. Material pela necessidade de se colocar perante as leis da física. Imaterial para que ele pudesse ter relacionamento com o Criador. É através da parte imaterial do ser humano, que é a sua alma e o seu espírito,
que ele tem condições, por exemplo, de raciocinar, né, de tomar decisão, de reconhecer a Deus, de adorar a Deus. Então o ser humano foi criado bom. Porém, Deus, ele criou o ser humano, Deus na sua justiça, assim como ele havia feito quando criou os seres angelicais. Ele, tanto com os seres angelicais como o ser humano, Deus coloca um elemento nessa criação que ele faz, tanto os anjos como o ser humano, que é a liberdade da vontade. Tanto os anjos como o ser humano tinham vontade livre. Deus não criou o homem com uma vontade prisioneira ou direcionada, né? Então o Senhor Deus, ele cria o homem com uma vontade livre. E essa vontade livre, que alguns chamam de livre-arbítrio, né? Mas eu prefiro tratar dessa forma, o homem tinha liberdade de vontade, né? Uma vontade livre. Ele foi criado, e Deus já sabia disso, com a possibilidade de vir a desobedecer a Deus. Claro que Deus sabia, Deus é onisciente, onipresente, enfim, todos nós sabemos os atributos da divindade, né, do nosso Deus. Mas o fato é que Deus sabia que o ser humano poderia pecar. Deus é justo. Os atributos de Deus estão em equilíbrio. Então o fato é que quando Deus ele cria o ser humano com a possibilidade de pecar, Deus sabia que o ser humano poderia vir a pecar. Aliás, ele sabia que o ser humano iria pecar. É por isso que, ainda dentro desse panorama da lição bíblica de domingo agora, da lição 6, vai ser tratado esse assunto da restauração. Então nós temos o Senhor Deus criando o ser humano com possibilidade de pecar, mas esse ser humano ele é bom, esse ser humano ele é inteligente, esse ser humano ele é capaz de tomar decisões conscientes. Isso é muito importante nós entendermos, porque quando o Senhor Deus ele fala com Adão sobre o pecado, Adão ele não tinha conhecimento de fato prático do pecado, assim como Deus não tem. Mas Adão sabia e podia entender o que era o pecado. Deus não pode pecar, diferente de Adão, mas Adão ele tinha condições de entender o que era o erro, a transgressão. Por isso o Senhor Deus ele estabeleceu, e eu sempre que penso sobre o Éden, sobre aquele teste que Deus colocou em Adão, Deus ele colocou 99% de chance e de possibilidades de Adão não pecar. Ali tinha apenas uma condição, que era obediência. O fruto que o Senhor Deus diz, não tome desse fruto, porque se tomar vai pecar e vai morrer. Não tinha nada de especial no fruto. O fruto não é a relação sexual, tá? Essa é uma coisa que a gente tem que desmistificar. Nós ainda temos muitos cristãos que partem da ideia de que Adão teve um relacionamento sexual com Eva e por isso ele pecou. Meus irmãos, sejamos coerentes. O Senhor Deus havia criado o ser humano e ele disse para o ser humano encher a terra. Como é que o ser humano enche a terra se não fosse pelo relacionamento sexual? Então, nós temos que entender de uma vez por todas. Não foi o relacionamento, uma relação sexual que fez Adão e Eva pecar. O que fez Adão e Eva pecar foi desobedecer. É o ato da desobediência, de ter tomado o fruto e comido aquele fruto. É o ato de obediência e de desobediência. É nisso que consistiu o pecado. Então esse ser humano veio a pecar. Esse panorama para que a gente entenda a condição do homem, que era um ser humano era uma criatura, né, extremamente inteligente. Devemos nos lembrar que Deus ele cria Adão, e Adão é que coloca o nome em tudo que Deus havia criado. Nós estamos falando de um ser extremamente inteligente. É um ser que tinha condições plenas de entender tudo que Deus estava dizendo para ele. O fato é que o pecado ele já existia antes da criação do homem. O pecado já existia. Onde foi que nasceu o pecado? De acordo com a palavra de Deus, de acordo com a revelação da Bíblia, nós entendemos que o pecado ele se originou em um plano diferente do plano terrestre. O pecado ele se origina no ambiente angelical. Então ali a revelação da palavra de Deus, tanto de Isaías 14 como de Ezequiel 28, nós vamos encontrar uma criatura que Deus havia feito, um ser angelical de excelência, inteligentíssimo, né? Dá-nos a entender o texto bíblico que muito provavelmente esse anjo seria dotado de uma tal capacidade, que era até mesmo um regente, né, do coral celestial, enfim,
era realmente um querubim de uma inteligência, de uma beleza muito grande. Essa criatura era uma criatura também com vontade livre. Era uma criatura que olhou para si mesmo, olhou ao seu redor, em um dado momento, nós não temos como precisar quando foi que isso aconteceu, mas em um dado momento, essa criatura, ela toma a decisão de querer ser igual ao Criador. Essa criatura, ao tomar a decisão de querer ser igual ao Criador, ela incorre numa transgressão de limites, numa transgressão de regras que Deus havia estabelecido. Quando essa criatura, ela transgride, ela deseja ser igual a Deus, ela está extrapolando os limites que foram estabelecidos. Então, naquele momento, o pecado, ele nasce, ele aparece como resultado da desobediência, da transgressão. Então, o pecado não é um anjo. O pecado não é uma coisa palpável. O pecado não é algo que a pessoa passa de um para o outro como se fosse uma doença do ponto de vista carnal. O pecado é algo que está impregnado na natureza da criatura. O anjo tem uma natureza. O ser humano tem outra natureza, a natureza humana. No caso dos anjos, do ponto de vista da revelação bíblica, por exemplo, uma parte dos anjos se rebelaram. No caso dos anjos que tinham conhecimento direto de Deus, tinham uma vivência, a Bíblia não nos precisa, mas muito provavelmente de longuíssima data, eles sabiam, conheciam, estavam aos pés ali do Criador, vivendo, adorando, enfim, todo esse período de tempo, que muito provavelmente é muito tempo, uma parte dos anjos decidiu seguir a tendência daquele querubim. Então, essa parte ela foi condenada, ela recebeu um julgamento já. Aquela parte dos anjos que decidiu não seguir a rebelião desse querubim, então essa parte desses anjos, elas decidiram não pecar contra Deus, não seguir a rebelião, por isso que a Bíblia chama de anjos santos. Então dá-nos a entender que esses anjos tomaram já uma decisão de servir a Deus, enquanto aqueles outros tomaram uma decisão de não servir. A condenação, o juízo já foi estabelecido. Para a raça humana, nós temos o ser humano que Deus criou, o juízo ele veio numa outra medida. O juízo ele veio na medida em que houve uma consequência certeira, rápida e imediata, que é a perda de comunhão com Deus. Naquele momento que o homem peca, ele perde a comunhão. Perdendo a comunhão, ele está afastado. Literalmente, ele vai ser rompida a relação ali no Éden. Quando há o rompimento da relação lá no Jardim do Éden, o que é que nós temos? O Senhor Deus, ele chega e estabelece o juízo de forma clara para o homem, não é? Todas aquelas consequências em virtude do pecado. O homem agora teria o labor, o trabalho seria mais penoso, mais difícil. A mulher teria como consequência o aumento da dor ao dar à luz, não é? E todas aquelas consequências, né? A própria serpente, que foi uma personificação do diabo ali, ela também teve consequências, né? A terra teve consequências. A terra passou a produzir espinhos, abrolhos, que são todo esse tipo de vegetação que não traz nenhum fruto, nenhuma contribuição. Antes é uma espécie de praga. Tudo isso foi consequência do pecado. A Bíblia diz que a terra geme por causa do pecado, esperando o momento em que ela há de ser redimida, né? Transformada. Então, meus irmãos e amigos que nos ouvem nessa pré-aula da lição 6 do próximo domingo, nós entendemos a partir daí que o ser humano, ele, ao transgredir, como diz a revelação da palavra de Deus, foi expulso do Jardim do Éden. É muito interessante a gente pensar nisso, porque o ser humano, ele, ao ser expulso do jardim, ele perde a comunhão com Deus. Quando ele perde a comunhão com Deus, ele perde a paz, ele perde a direção. Mas tem uma outra coisa também interessante: o ser humano, ele perde a casa onde ele morava e o alimento onde ele retirava para se saciar no dia a dia. Curiosamente, você pode observar que o ser humano, por mais rico e poderoso que ele seja, ele sempre vai manifestar nas suas ações, nas suas aquisições, nos seus desejos de posse, esse anseio, atender esse anseio de casa e comida. Pense sobre isso.
O ser humano, por mais rico que ele seja, o indivíduo vai construir uma casa enorme, ele vai fazer ela cada vez maiores, ele vai adquirir várias possessões, porque o ser humano parece que está sempre na iminência de perder a casa e a comida. Sabe por que isso, meu amigo, meu irmão? Resultado do pecado. O ser humano ele foi expulso do lugar aonde ele tinha casa, comida e, ali, acima de tudo, comunhão com o Criador. Por isso que Jesus Cristo nos ensinou, por exemplo, que quando nós vamos ter um relacionamento com Deus, a coisa mais importante que tem é a comunhão. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Porque quem busca e quem tem comunhão com Deus, casa e comida virão também, porque Deus cuida de nós. Essa é uma promessa da palavra de Deus. Isso é muito interessante para a gente pensar. Então nós encontramos agora o ser humano caído, o ser humano separado de Deus. A Bíblia vai trazer diversas vezes uma alusão a isso. Nós temos Isaías 59, verso 2, falando que o pecado é como se fosse uma barreira, né, entre Deus e o homem, impedindo Deus de olhar o ser humano. O salmista fala que Deus olhou do céu à terra e não viu o justo sequer. Nós temos diversas referências. O pecado ele é transgressão, ele é iniquidade, ele gera separação, ele gera confusão, ele gera rebelião, uma série de consequências. Você pode pegar a sua lição para você estudar. Nós temos tópicos específicos na lição que trata desse assunto, que vai falar pormenorizadamente a respeito do termo pecado, tanto do hebraico como do grego, né, que é a amártia, ou amartia. É daí que vem a martiologia, que é a doutrina que estuda toda essa consequência do pecado, tanto o seu início como todas as transgressões e consequências que vêm de uma vida de pecado. Dentro de todo esse cenário, há algo muito importante ainda para nós pensarmos. Nós falamos sobre o homem, o seu estado original, esse homem pecou, o que significa o pecado, quais foram as consequências, mas existe uma esperança em tudo isso. O plano de salvação de Deus para a humanidade. A Bíblia Sagrada, ela é uma revelação progressiva de Deus para o homem. Nós encontramos na Bíblia um negócio muito impressionante, muito interessante. A Bíblia, ela revela a criação, ela nos dá claramente como é que se deu a criação, mas aí a Bíblia também nos fala da queda. E quais foram as consequências da queda? Mas aí a Bíblia também nos apresenta a redenção. A redenção é o plano de salvação de Deus para a humanidade. O próprio Deus foi a primeira pessoa que falou do plano de salvação, quando ele disse para Eva, ainda ali no jardim: da semente da mulher nascerá um que vai pisar a cabeça da serpente, esmagar a cabeça da serpente. Quando Deus está falando sobre isso, Deus está falando da semente da mulher, que é Jesus Cristo. Jesus é a promessa, Ele é a semente da mulher. Por isso Jesus precisou, por obra do Espírito Santo, ser gerado no ventre de uma mulher. Por que a obra do Espírito Santo? Porque tinha que nascer sem pecado. Então Jesus ele é 100% homem. Ele é Deus que adquire a natureza humana. Ao adquirir a natureza humana, ele teria condições plenas de cumprir aquilo que Deus havia dito, não é? Quem perdoa o pecado é só Deus, e Jesus é Deus. Porém, quem transgrediu, quem prejudicou, quem rompeu o relacionamento com Deus foi o ser humano, foi o homem. Por isso que Paulo, escrevendo, ele diz que por um homem entrou o pecado no mundo, mas também por um homem veio a graça de Deus. Então, com isso nós entendemos que o plano de salvação de Deus para a humanidade está estabelecido. E quem é que vai proporcionar que o ser humano se veja livre da influência do pecado? É Jesus Cristo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É somente através de Jesus Cristo que a raça humana, a criatura humana, ela pode conhecer a Deus e se ver livre do poder do pecado. Porque Jesus ele pagou por nós na cruz do Calvário o preço da reconciliação. Nós havíamos transgredido contra Deus, nós estávamos em rebelião. Essa rebelião, ela causa esse estranhamento. E agora Jesus Cristo é o único que tem condições de unir novamente o homem em relação a Deus. Por isso que Paulo, ao escrever nas suas cartas, ele diz, por exemplo, que o único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo, homem.
é a única pessoa que pode novamente fazer com que o ser humano tenha comunhão com Deus. A comunhão foi rompida por causa do pecado, mas agora nós temos condições de restabelecer a nossa relação com Deus através da fé em Jesus Cristo. Então nós temos uma palavra muito importante. Eu quero ir finalizando a nossa reflexão aqui com aquilo que o apóstolo João está escrito no Evangelho de João, no capítulo 17, nós temos aqui, por exemplo, a partir do verso 1, as seguintes palavras: Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, veja bem, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Somente através da fé em Jesus Cristo o ser humano pode ter a sua vida resgatada. Se você quer ser livre da influência do pecado e passar a ter uma vida influenciada pelo Espírito Santo de Deus, aceite Jesus Cristo como Salvador. Estreite seu relacionamento com Deus através de Jesus. E a sua vida será uma vida de paz, uma vida de alegria, não sem lutas e tribulações, mas uma vida, mesmo com as lutas e tribulações, de paz e de alegria e de esperança. Porque a única esperança que resta para o ser humano de ter uma vida eterna de paz é através de Jesus Cristo. E nós estamos esperando a vinda de Jesus, onde quem estiver vivo será transformado e arrebatado. E aqueles que estiverem mortos serão ressuscitados para encontrar com Jesus nos ares. Essa é a nossa esperança. Quer ser livre do pecado? Viva por Jesus, aceite Jesus e terás a vida eterna. Tenha uma ótima aula no próximo domingo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.